Olá, meus amores. Hoje vamos falar sobre a variedade das substâncias. Os átomos, os elementos químicos, eles estão em constante combinação, eles estão em constante se unindo, se juntando. Por quê? Porque eles precisam se estabilizar. Então, como eles não estão estáveis, eles sempre vão se ligar a outros elementos químicos. E quando eles se ligam para se estabilizar, eles começam a formar compostos. E aí eu vou ter uma variedade de substâncias, porque todos os elementos vão estar constantemente se ligando a outros, formando várias substâncias. Então, eu vou ter uma variedade muito grande de substâncias existentes. As diversas combinações que os átomos e os elementos químicos podem realizar por meio de ligações químicas produzem essa grande variedade com características e propriedades distintas, ou seja, eu vou ter grupos de substâncias que vão apresentar características específicas. Essa diversidade faz com que existam grupos de compostos, tá? Com características semelhantes, que eu vou chamar de funções químicas. Então, o grupo de substâncias compostos que se apresentam com propriedades químicas e comportamentos semelhantes, ou seja, eu vou ter um grupo de elementos químicos que vão se juntar e formar substâncias. Essas substâncias que apresentam características semelhantes ou próximas, eu vou chamar de funções químicas. O estudo em seu entorno, ou seja, o estudo para saber as funções e diferenciar, ele envolve se essa solução ela é ácida, que é a acidez, se ela é uma solução básica, que é a basicidade, se ela tem solubilidade de água, ou seja, se ela é solúvel em água ou não, e se ela tem uma reatividade, ou seja, se ela conduz eletricidade ou não. Sendo que os quatro principais tipos de funções são os óxidos, os ácidos, as bases e os sais. Os ácidos. Em nosso dia a dia, existem substâncias que apresentam um sabor azedo. Relacionar ácido, eu preciso relacionar uma característica bem específica dessas substâncias. Elas possuem o azedo, aquele azedinho, aquela travinha que dá na boca do azedo. Exemplo, o limão. Se nós pegarmos um pouco espremermos um pouco o suco do limão e colocarmos na nossa boca, a gente vai sentir a quantidade de ácido que é existente naquela fruta. Então, é uma característica principal dos ácidos é esse sabor azedo. Mas os ácidos vão apresentar outras propriedades, tá? Então, os ácidos são substâncias que apresentam as principais propriedades que são em solução aquosa. Quando eu falo solução aquosa, estou falando que essa substância ela vai estar diluída em água, ela vai estar misturada em água. Então, em solução aquosa, liberam cátions de hidrogênio. Vamos lembrar o que são cátions? Eu tenho os íons, que são elementos químicos que têm tendência a perder ou a ganhar elétrons. E os cátions são os elementos químicos que vão ter uma tendência a perder elétrons, tá? Ou seja, se ele está perdendo, ele está liberando. Então, os ácidos são substâncias que vão estar liberando o quê? Hidrogênio, tá? Que é o H+. Se ele está liberando hidrogênio, significa que quando estiver misturado à água, ele vai produzir aquelas bolinhas, igual aquelas bolinhas do refrigerante, que solta aqueles gases. Então, essas soluções, quando estiverem misturadas à água, elas vão liberar essas bolinhas de ar, tá? Que é o H+. Como eu já falei, possui um sabor azedo por conter ácidos, exemplo, limão, vinagre, coalhada. Tinge de vermelho papel azul de tonazol. O que é tonazol? É um papel que é utilizado para identificar as substâncias, se elas são ácidas ou se são bases. Quando eu pego esse papel e molho ele na substância que está diluída ali na água, ele vai modificar a sua cor, ou seja, se ele está azul, ele vai ficar vermelho. Eu também, é muito utilizado em laboratório aqui, ó, esse papelzinho aqui, que é o pH. Ele é utilizado, você dissolve a substância, dilui a substância e coloca ele dentro da substância. Espera um pouquinho e retira. E aí, essas coresinhas, elas vão se modificar conforme a substância.
E conforme a cor que apresentar, você vai saber o pH daquela substância e identificar se é uma substância ácida ou se é uma substância básica. Reagem com carbonatos e bicarbonatos produzindo efervescência, em virtude do desprendimento do gás carbônico. Lembra das bolinhas de ar que eu acabei de falar? Todo ácido ele tem na sua composição o hidrogênio H+, tá? Então, como ele tem, quando ele é misturado à água, ele sempre vai produzir esses gasezinhos, tá? Esse hidrogênio, que também dá essa característica ácida às substâncias. Aí aqui eu tenho um copo e aqui eu tenho aquela pílulazinha efervescente. E aqui eu tenho uma substância e ela está modificando a sua cor. Por quê? Porque conforme eu vou mexendo, ela está reagindo. E aí ela modifica a sua cor por se tratar de um ácido. Os ácidos sempre vão apresentar na sua composição esse Hzinho na frente do elemento químico. Então, aqui, ó, eu tenho cloro e tenho um ácido. Esse H significa que é um ácido. Então, é o quê? Ácido clorídrico, porque é um cloro. Mais H2O, água, ou seja, eu tenho ácido misturado a água. Quando eu faço essa mistura, olha só o que ocorre. Eu tenho a formação de 3 átomos de hidrogênio mais o átomo de oxigênio, tá? Então, o que ocorre? Eles vão se desprender, eles vão ser liberados, vão formar aquelas bolinhas, que nem no copo de água. Mais o cloro. Por quê? Porque a água, a molécula de água, ela foi quebrada. Então, antes era H2O, ficou H3, ou seja, ela vai se desprender. Ela vai se soltar do oxigênio e formar aqueles gases, tá? E as bases? As bases também possuem características específicas, tá? Características únicas dela. As bases são compostos iônicos, ou seja, são íons também, que em sua solução aquosa têm seus íons separados, formados por um processo chamado de dissociação. Dissociação é quando eu estou separando o íon. Nós já estudamos isso nas últimas aulas. Quando eu tenho uma substância iônica e eu separo ela, eu estou dissociando, eu estou separando. Tá? Então, as bases são formadas por esse processo de separação dos íons. Principais características em solução aquosa, ou seja, diluída a água, dissociam-se formando ânions de hidróxido OH-. Então, todas as bases, ela vai ter a sua composição, ó, o OH-. E o ácido vai ter o quê? O H+. Ou seja, não é um elemento químico, sempre vai vir um H na frente, que vai estar representando que é um ácido, e nas bases vai vir o quê? O OH-. Então, se eu vejo o OH- ao lado do elemento químico, eu sei que se trata de uma base. Se eu vejo o elemento químico H, eu já sei que se trata de um ácido. Possui sabor astringente que dá a sensação de aspereza à língua. Exemplo, a banana verde. Quando a gente prova uma banana verde ou uma maçã muito verde, a gente sente aquela trava na boca, tá? Isso é uma característica das bases. Tinge de vermelho o papel de tonazol. Neutralizam os ácidos, ou seja, se eu tenho um ácido e eu acrescento uma solução de base, eu vou neutralizar, eu vou tirar a acidez dessa substância e vou formar com isso sais e água. Acrescentam-se as palavras hidróxido do nome ao cátion que o originou. Exemplo, Na, olha só, o elemento químico OH. Eu já sei que se trata de uma base. Quando eu vou escrever o nome, esse OH recebe o nome de hidróxido, mais o elemento químico que o originou, que é o cátion. Então, vai ficar hidróxido de sódio, tá? Sódio é o elemento químico, OH é a base. Então, toda base vai começar com o nome hidróxido, porque é um OH. É o nome hidróxido mais o elemento químico que deu origem. Então, o elemento químico que deu origem a essa substância foi o sódio. E a base? Então, ficou hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, tá? Se fosse um Mg aqui.
Então, sempre vai ser a palavra hidróxido mais o elemento químico, tá? Lá nos ácidos são o quê? O nome ácido mais o elemento químico. Cloro, ácido clorídrico. Se fosse base seria hidróxido. Então, quando eu falo hidróxido, eu sei que estou me referindo a uma base. Quando eu falo ácido, eu estou me referindo a uma substância ácida, tá? Aí aqui, ó, temos o exemplo. Sódio, né? Eu tenho aqui a minha substância. Eu sei que é uma base porque ela tem ao lado ó, OH. Quando ela reage à solução agosa, que é H2O, ela vai liberar o sódio e vai formar a hidroxila, tá? Outro exemplo aqui, ó. OH, eu sei que é uma base, e magnésio. Então, fica hidróxido de magnésio ou leite de magnésio, como somos mais acostumados a pronunciar, a falar. O hidróxido de magnésio ele é muito utilizado quando você está com dor de estômago. Você está com aquela acidez no teu estômago. Por que tu toma o leite de magnésio ou hidróxido de magnésio, né? Porque as bases elas neutralizam os ácidos. Então, quando nós tomamos o leite de magnésio, o que ocorre? Esse ácido ele é neutralizado. Estou com muita dor de estômago, meu estômago está produzindo muito suco gástrico. Eu vou tomar uma colher ou duas, dependendo da quantidade que o médico receitar, de leite de magnésia. Quando esse leite de magnésia chega ao meu estômago, ele produz uma reação química que vai neutralizar. De que forma? Ele vai produzir sais e água. E essa água vai diminuir a quantidade de solução ácida. Se eu tenho uma solução no meu estômago que ela está muito ácida, conforme eu tomo esse leite de magnésio, ele vai produzindo outra substância que vai neutralizar, ou seja, vai tirar a acidez do meu estômago, tá? Então, eu sei aí, ó, que as bases, elas são o quê? Elas são essenciais porque elas neutralizam os ácidos. E qual a importância dos ácidos? Os ácidos fazem parte do nosso suco gástrico, como eu acabei de explicar para vocês, tá? Ele é muito importante na digestão de alguns tipos de alimentos. Eu vou ter o ácido sulfúrico, que é empregado nas baterias dos automóveis. Eu vou ter os ácidos nítricos e fosfóricos, que são usados em fertilizantes agrícolas. Então, os ácidos, às vezes você tem um solo que você precisa acrescentar um ácido para que ocorra uma reação química e você consiga fazer com que aquele solo se transforme em solo fértil. Então, você acrescenta esses dois tipos de ácido, que é o nítrico e o fosfórico, que eles já estão misturados aos fertilizantes agrícolas. E qual a importância das bases? O hidróxido de cálcio, cal, é usado na construção civil como componente da argamassa e na pintura. O hidróxido de magnésio ou leite de magnésia é um laxante eficaz também aí como antiácido estomacal, como eu expliquei. O hidróxido de amônia é empregado na fabricação de produtos de limpeza, principalmente aqueles desinfetantes, tá? E o hidróxido de sódio, NOH, e potássio são empregados na fabricação de sabão e sabonete, tá? Uma coisa também muito interessante, assim como os ácidos quanto as bases, quando dissolvidos em água, são capazes de originar íons positivos, cátion e negativo ânions, tá? Por isso, o fato de apresentar essas cargas em movimento faz com que essas soluções sejam eletrólicas, ou seja, passem corrente elétrica, tá? Então, os ácidos e as bases, elas têm essa propriedade de passar correntes elétricas. Beijo, meus amores, até a próxima.